Muito bem, então, estamos de volta aqui na TV UFG, nosso terceiro bloco aqui do debate do Dia Mundial do Rock. E de imediato eu vou fazer uma apresentação aqui. Esse aqui é o livro do Jadson Júnior, Das Cores ao Século XXI, uma história do movimento pós-punk em Goiânia nos anos 1980, Jadson. E Isso. aí? O que dá para falar desta produção? Esse trabalho eu não vejo muito como um livro, né? Porque o livro é coisa de intelectual, assim. Eu vejo mais como um zine, porque é o que o Maurício Mota que fez a diagramação. O Maurício Mota fez umas colagens. E é mais um zine, como se fosse contando o dia a dia da gente ali nos anos 80. Também ele sublinha a desunião que havia na cena, em primeiro lugar. Porque essa cena pós-punk, ela existiu realmente e produziu boas bandas. Mas não era uma cena de união. Isso é até uma espécie de crítica que eu percebo que assistindo documentários, por exemplo, sobre o pessoal de Brasília, que todo mundo conhece, Legião Urbana, Capital Inicial, etc., era uma cena onde eles competiam entre eles, mas havia uma união. Por exemplo, Paralamas levou Legião, e o Legião levou outras, coisa que aqui em Goiânia eu fico na dúvida que se alguma de nossas bandas daquela época tivesse conseguido um contrato, se ela levaria as outras, né? Então é um livro que além de falar, ele pega um pouco, resgata um pouquinho da história do rock, mas ele é mais voltado mesmo para a cena pós-punk, ou New Wave, como falava na época. Como é que foi? Essas fotos, esse material, são seus, é de arquivo? O material foi surgindo nas redes sociais, porque em primeiro lugar eu coloquei esse livro na internet, eu coloquei ele de graça na internet, e aí o editor encontrou esse livro na internet e entrou em contato comigo e resolveu lançar. Ele resolveu investir nesse livro. E o material foi surgindo, eu coloquei nas redes sociais, falei, gente, estou escrevendo um livro. Aí o material foi aparecendo, as pessoas foram enviando. Quanto tempo demorou de produção? Foram 10 anos. 10 anos? 10 anos, agora em 2015, 10 anos. Bom, isso aqui dá pra gente dizer que é um material também de publicidade, não é isso? É um material literário, mas ao mesmo tempo que é uma divulgação de um cenário. Aí eu pergunto, como é que está a divulgação do cenário aqui na cidade? A gente tem livro, a gente tem CD, a gente tem casa, como é que é isso aí? Como é que Eu acho que a divulgação no cenário aqui na cidade hoje em dia é através dos festivais, dos grandes festivais que a cidade tem, sempre os maiores do país, e a qualidade muito brutal das bandas que está tendo hoje em dia também aqui em Goiás. Isso é publicidade nossa. Divulgação, João, como é que tá a divulgação? Como é que você vê? Vamos colocar. Se ela fosse colocada como profissional, ela tá dando resultado. Pessoal, as bandas não se divulgam. Falta um pouco mais de interesse, falta realmente se interessar para vender o produto. Entender que banda é produto. Goiânia, acho que todo mundo tem que ter banda, mas ninguém pode ser profissional, tem que ser só amador. Então, Goiás, eu acho que ama a música, de todas as vertentes da música, mas tem que se abrir um pouco mais a mente, porque o espaço tá restrito, não tá bem organizado. Se a gente convida uma banda para tocar, por exemplo, basicamente a casa faz a divulgação, você sabe muito bem, as bandas não tem muito interesse de fazer essa divulgação, de correr, então é só clicar. E o cara já não quer fazer isso e chega para tocar como popstar. Eu acho que tem que mudar isso, tem que chegar mais humilde e ser mais participativo, ajudar as casas a divulgar o trabalho delas. É difícil, Cristiano, pegar esse material quando vocês vão fechar com alguém assim? Manda aí o material, e aí, é difícil? Não, assim, porque a gente, como eu tinha falado, quando a gente fecha uma banda, a gente meio que já conhece a banda, a gente já tem os materiais dela e tudo. Mas, igual que ele está falando, é muito difícil as bandas se promoverem hoje e ajudar a gente a divulgar.
Se a gente fecha um show autoral, a gente tem que torcer muito para a banda ajudar a gente a divulgar. Por isso, esse boom dos últimos 2 anos para cá, de eventos de cover de tributos. Porque o nome das bandas, que quando você faz tributo ao Nirvana, por exemplo, o nome Nirvana já se vende. Agora, quando você faz lá bandas autorais, a gente precisa que essa banda também entre na parceria com a gente, né? Até para apresentar para o público, para muita gente que não conhece, né? Nós vamos lá ver o quê? Quem, né? Toca o quê, né? A gente faz o máximo, né? Mas a banda também tem que ajudar também, né? E às vezes não rola isso. Por isso que não só lá na Diablo, mas todas as outras casas da cidade tá fazendo bastante evento de tributo, porque as bandas realmente não... Eu não quero, não vou definir quem vai ser o primeiro a responder, mas se a gente tem internet, né? Se a gente tem um mundo hoje totalmente diferente para você até mesmo fazer uma arte num cartaz e reproduzir isso, e, enfim, trabalhar com isso. Por quê? Tá, eu vou pedir pro Jades responder isso aqui, dando uma diferença até, ele colocando o livro dele como zine. Como era feita a nossa arte no começo, lá nos anos 80? Como é a nossa divulgação? A gente fazia cartazes, a gente fazia e saía correndo. A gente tinha que fazer xerox, né? Recortava letra de jornal, de revista, e datilografava e tirava cópia em xerox. Mas eu gostaria de sublinhar o que ele falou a respeito disso, que as bandas não fazem divulgação. Isso é uma coisa muito séria, porque quando você produz um show, ele pode ser um showzinho num lugar pequeno ou num lugar maior. E você coloca banda para tocar, e geralmente você chama um ou outro DJ, que vai preencher os espaços ali entre uma banda e outra. E então essa pessoa é o astro, é a estrela da noite, certo? Então as pessoas vão ali para ver um show dessa pessoa. E a pessoa não faz nenhum esforço para levar pessoas para casa. Eu gostaria de sublinhar, realmente, porque se você chama um DJ, será que esse DJ não pode levar 10 pessoas? Se você tem 2 DJs, eles poderiam levar 20. E uma banda que tem 4 pessoas, poderia levar 80, eu acredito, no mínimo, cada pessoa levando 20. Mas o que acontece é que você percebe que nas redes sociais a pessoa fica partilhando asneiras o tempo todo e não se lembra de partilhar o evento. Que seria muito bom que se você tem uma noite com 2 bandas e com 2 DJs, você tranquilamente levaria 150 pessoas. Tranquilamente, né? Como é que é a média de público sua? Cara, na Diablo a média de público semanal é de 1.600 pessoas, de média, assim. Mas porque a gente é uma casa grande, lá cabe 600 pessoas. E a gente tem hoje em dia a estrutura assim, de divulgação de tudo está bem pesada. Mas se a gente faz, por exemplo, eventos aqui, por exemplo, no estúdio, que já não é que propositalmente assim, não é um lugar onde a gente fala assim, vamos fazer uma estrutura assim, muito, muito pesada, justamente para a gente poder mostrar essas bandas que Goiânia tem. Uhum. Mas se a gente faz evento aqui e chama, por exemplo, 4, 5 bandas, às vezes acontece tem 5 bandas. Cada banda tem uma média de 4 pessoas. De integrantes. Então já foi 20 pessoas aí, né, só de banda. Tem dia que a gente chama, por exemplo, 5 bandas e dá 10 pessoas de público pagante. Absurdo. Então, isso, assim, dá pra ver que a própria banda não chama nem os familiares, nem a esposa. Nem a namorada. Nem a namorada, verdade. Isso é muito complicado, sim. Muito foda. Mas vocês conseguem, assim, definir o porquê? O que aconteceu? Acomodou? O processo é tão fácil que não vale a pena? O processo é tão fácil que você confia num clique que confirma uma presença? E aí? Eu acho esse clique de presença o grande vilão.
chega a ser o vilão, porque para estar na mídia, para falar que está aparecendo, ele clica, pum, eu vou. E não vem. Você põe lá, ele convida lá, na média, 5, 10 mil pessoas no que a carta dele de cliente dele, da Diabo, tem hoje. De repente, você vai lá, tem confirmação de quase 1.000 pessoas. Você sabe que tem 600 pessoas para encher e vai 200. Você sabe muito bem que acontece isso. E para parecer que vai, a pessoa vai lá e clica. Clica quem vai mesmo. Faz a coisa real acontecer. Seja realista. Ajuda realmente com coisas verdadeiras, né? E não com fantasia. Você vai em qualquer evento, a pessoa compartilha clicando lá. Você vê que tem 1.200 convites e tem 200 pessoas. E chega aqui, tem, no caso do gás, tinha pouca pessoa. Nós lá no Old também, tocamos no sábado, também tinha pouca pessoa. Tem que realmente o público sair, entendeu? Do armário e participar. Porque banda tem, gente trabalhando tem. Hoje falta o público. O que mais está faltando é o público. Ou a gente perdeu realmente todo o público sertanejo, e realmente todos são, e o resto tinha na rede lá falando uma discussão sobre poser, acho que são todos poser, são roqueiros de computador, e não são roqueiros de verdade. A gente fala do rock que a gente é dessa vertente. A gente não está aqui brincando. São bandas que se acham amadoras e não pensam em sucesso, que não almeja nada, que não almeja a cena, que não quer ser representativo. Não, a gente representa a cena há 30 anos. A gente quer que a cena seja forte por mais 1000 anos. Então a gente tem que analisar, pensar o que a gente quer. E sem o público a gente não vai ter nada. Porque ele vai empapuçar, e não vai convidar a gente para tocar. O Jades vai perder porque ele não vai parar de fazer o livro, porque não tem nada para falar. Então a gente tem que analisar o futuro. O que a gente quer para o futuro? Tem que parar de falar, eu sou uma banda que só quero tocar aqui e pronto. Não, tem que sumir. Eu quero sucesso, eu quero passar minha mensagem, eu quero falar alguma coisa, eu quero ser mais. Toda banda que você pergunta, não, eu só quero tocar aqui. Não, eu quero tocar no mundo inteiro. Eu quero passar minha mensagem para o mundo inteiro. Eu acho que o mundo não está correto. A gente tem que mudar muita coisa. A gente debate sobre tudo, homossexualismo, sobre drogas, sobre um monte de coisa. E, na verdade, tudo vai para o saco, amarra, joga para o lixo. Tudo superficial. E continua tudo. A ditadura está aí, a gente está calado. As coisas não estão bem, estamos calados. Quer dizer, a gente tem que apoiar a cena mesmo, porque ela está horrível nesse ponto. O público tem que ser participativo e tem que vir para as casas. Tem que ajudar as bandas e tem que ser forte, porque coisas que não estão sendo. Bom, o que a gente quer para o futuro? Vamos guardar essa aí, que essa vai ser o começo do nosso último bloco, que nós vamos para o nosso último intervalo aqui na TV UFG. Na volta tem mais. Hoje é Dia Internacional do Rock.